Oiê, oi Aline, tudo bem? Esperar o povo entrar. Oi Dé, boa noite, boa noite. Boa noite a todos aí que estão entrando. Driana, tudo bem, Dri? Aí a Regiane já entrou, eu vou chamar a Regiane. Deise, boa noite, Deise. Rê, já te chamei, é só você aceitar aí. Aê! Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, todo Adri, mundo. boa noite, Simone. Tudo Rê, bem? Ai, sua que bom, a conexão Adri tá tá péssima, aqui. hein, Rê? Sua Tudo conexão tá ruim. muito ruim, Rê. Tá ruim, tá ruim. Tá, mas Não vamos lá, tem deixa assim jeito. mesmo, agora vamos embora. Pessoal, boa noite quem tá entrando aí, boa noite Simone, Bruna, Deise, Adriana, a Dé, a Aline, até a Aline tá aí, Rê. Oiê, Aline, grande Aline, a Deise, Bizuca, Bru. Gente, gente, nós vamos começar então, porque assim, o Instagram, ele é cruel, quando dá 1 hora, ele desliga e a gente às vezes não consegue nem falar. Oi, Claudinha. É, nós vamos fazer uma live hoje, a pedido aí de algumas pessoas que assistiram a nossa live, a outra que foi um sucesso. Obrigado aí pela audiência de todos. E só para apresentar, né? Eu sou Elaine Marini, eu sou idealizadora do projeto Psicologia para Você. Atendo também psicoterapia online. A Regiane é psicóloga também, idealizadora da Fábrica de Profissões, orientadora educacional, trabalha com avaliação vocacional, é isso, né, Rê? Não, Num colégio, orientação vocacional e profissional. vocacional e profissional, num colégio aí renomado em São Paulo. A gente não vai ficar divulgando o nome de colégio, tá? Bom, a nossa live hoje, o tema é estar muito além do verbo, né? Então, antes da gente começar, Rê, eu peguei aqui achei bem interessante que eu peguei a minha área não é português, né? Porém, a gente precisa aprender muito em português, mas eu peguei uma explicação técnica do que é o verbo estar, né? Então, eu vi aqui que ele é um verbo irregular. E o que é um verbo irregular? Que sofre alteração em suas terminações. Então, ele sofre alteração. Por quê? Porque na forma de conjugar, ele tem modificações. Ele é um verbo impessoal, predicativo, ou seja, que caracteriza alguma coisa. É um verbo pronominal e é o mais interessante, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele necessita de um objeto indireto para completar o seu sentido. Eu estou lendo aqui porque eu anotei isso aqui, né? E é bem como a gente vai falar, né? Como atuamos na vida com o verbo estar, né? Então, na verdade, o verbo estar, ele é uma condição provisória, né? Que pode ser mudado em qualquer momento. Por isso que ele é um verbo transitivo. E aí, quando a gente fala nisso, que a gente se refere ao verbo estar, a gente pensa numa série de coisas, mas eu não vou nem avançar muito, porque eu quero que você comece falando um pouco sobre o referir-se ao verbo estar na vida, né? Na verdade é assim, né? Quando nós decidimos a esse tema, a Elaine até me questionou, né? A Elaine falou, Rê, de novo nós vamos ficar conjugando o verbo, né? E a ideia, mais do que isso, é que a gente refletisse assim, que nós pudéssemos ter esse momento para fazermos reflexões e associações com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, para poder a gente refletir que as emoções estão ligadas a um estado, e que elas acabam sendo, essas emoções muitas vezes não, né? Sempre, elas são viscerais. Então, elas causam sensações no nosso organismo, né? Então, de repente, você ama alguém, você se dá super bem com uma pessoa, mas num dado momento, num determinado momento, você está com raiva daquela pessoa. Isso é possível? Lógico que é possível.
Então, a ideia deste tema é a gente provocar essas reflexões, né? Ilan, não é possível, né, realmente você amar tanto uma pessoa e você se ver numa situação conflitante e de estar discutindo com essa pessoa e de repente ter um ódio dessa pessoa momentâneo, ou uma raiva, ou um sentimento ruim em relação a ela. Isso é possível? Sim, isso é possível, né? A gente até pensa assim, ainda bem que, que ele é transitório, esse estar. Porque quando você está discutindo com alguém que você ama, ou você está bravo com alguém que você ama por algum motivo, né? O sentimento e a emoção realmente ele existe, ele é possível. Qual o grande lance da coisa? Por que que de repente a gente sente tanta raiva e tem uma emoção explosiva diante de uma situação? Porque a gente coloca, na verdade, uma expectativa no outro, né? E quando o outro não corresponde à expectativa, isso vem de forma explosiva. Por isso que é possível, porque o amor, na verdade, ele é algo mais fixo, né? É algo mais permanente. A emoção que a gente sente em relação ao amor pode ser variada. E ainda bem que ela é passageira, né? Como outras emoções, por exemplo, a paixão, né? Então, eu falo que muito relacionamento se acaba porque a pessoa espera que o relacionamento dela vai ser cheio de paixão a vida inteira. E não é, né? Por quê? Porque a paixão é algo passageira. Você está apaixonado. A gente não fala assim, eu apaixono. Você fala assim, eu amo. Mas você não fala, eu apaixono. Você fala, estou apaixonada. Por que estou? Deve estar. Porque a paixão, ela é transitória. E às vezes dá dó, porque muito relacionamento acaba porque acabou a paixão e a pessoa acha que não sente mais aquilo, não tem mais nada com a pessoa. Não, a paixão ela sai porque ela é transitória e entra o amor, né? Isso é bem interessante da gente pensar. E aí, né, eu não sei se você quer colocar alguma coisa, deixa eu só falar aqui um pouquinho pro pessoal. Pessoal, aí no rodapé de vocês, aparece uns quadradinhos, tem um triângulo, tem uma pessoazinha rindo, e tem um ponto de interrogação. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar nesse ponto de interrogação, faz a pergunta que ela aparece aqui pra gente, e a gente, à medida que vai ocorrendo a live, a gente vai respondendo, tá? Então, outra coisa interessante, Rê, que a gente vê nessa questão de estar, eu fico pensando assim, como que é a relação do verbo estar com a felicidade? Isso é uma coisa que a gente sempre fala também, né? Que a felicidade, ela também não é algo permanente. A felicidade é algo transitório, é algo que tem meio e tem fim, ela acaba, tem começo, meio e fim, ela acaba também, né? Mas as pessoas botam na cabeça, de repente, que eu estou em busca da minha felicidade, como se a felicidade também fosse uma condição permanente. Eu sou feliz. Não, eu estou feliz. Você sabe que quando eu trabalhava na última instituição que eu trabalhei no colégio, e eu tinha uma diretora, né? E ela chamava todo mundo de menininha e menininho, né? A gente se sentia maior criança com ela, porque é o menininho. E era muito engraçado, porque às vezes se falava, não, falava tal coisa pra ela falava, não, pode me tratar normal. Eu falava, não, se você é diretora, né? Ela falava assim, Elaine, eu não sou diretora, eu sou a fulana, eu estou diretora. Por quê? Porque eu não nasci diretora e não vou morrer diretora. Eu estou numa condição que nesse momento proporciona isso, porém eu não sou essa condição, eu sou uma pessoa, né? Então ela é uma condição realmente temporária, é importante que as pessoas pensem nisso, como também a solidão, né? Então assim, a felicidade, que a gente estava falando aqui, a felicidade, os relacionamentos, a solidão. A solidão é outra coisa interessante também, né? Porque a solidão é a expressão da dor de estar sozinha. E eu gosto de comparar com a solitude. Solitude expressa a glória de estar sozinho. Mas a solidão, você está sozinho, e se você pensar bem, quando a gente fala de solidão, é uma condição, um estado de espírito. Por quê? Porque ele também é transitório. Hoje eu estou me sentindo sozinho, mas eu posso provocar situações que eu saia dessa solidão, né? O que você acha de tudo isso? Para eu não ficar falando um montão aqui, você só está melhorando, né, Rê?
Não, eu estou prestando atenção e estou vendo aqui alguns apontamentos que colocaram. A Bruna fez um apontamento interessante da questão da gente rotular, às vezes, as pessoas, né, e terminar uma relação. Está dando uma interferência, não sei se é o meu ou é aí. Você está vendo aí que a pergunta da Camila? O que Sim, não é o que não é. transitório? Fique à vontade, Alain. Fala, depois eu completo aqui o da Bruna. Ô Camila, eu dei o exemplo do que não é transitório na questão do amor e da paixão. A paixão, ela é transitória, né? Porque ela não é um estado permanente. Como eu estava dizendo, eu não digo estou apaixonada, eu sou paixão. Eu digo assim, eu estou apaixonada, né? Quando eu falo de amor, eu falo assim, eu amo. Geralmente você escuta as pessoas falar, eu estou amando. Fala assim, eu amo. Né? Por quê? Porque é seu, eu amo, é uma coisa mais, é uma coisa fixa, permanente, tá? Pode falar, Rê, desculpa. Então, eu vou até anotar aqui o que a Claudiana falou também, de estar o tempo todo na ditadura, de ter que estar feliz o tempo todo, Sim. né? Vou só marcar isso aqui dela para eu não esquecer. Cláudia, eu já respondo o seu e a Elaine também é legal a Elaine completar. Quando a Bruna fala da questão de rotular, né? Às vezes você está num relacionamento e quando você comentou do fato de, poxa, eu crio uma expectativa com uma determinada atitude daquela pessoa, aquela atitude não ocorreu, e aí eu fico mal. Só que, na verdade, aquele estado que eu fico, ele me pertence, porque eu estava esperando uma determinada situação. Aquilo não é de fato, não é permanente, era uma expectativa minha. Uhum. E aí, quando a Bruna comenta aqui que é possível você terminar uma relação com raiva, é possível alguns estados emocionais serem permanentes, né? Depois eu vou até fazer uma colocação aqui com relação aos padrões familiares. E aí a Claudiana comentou o seguinte, que se é possível, né, a gente vive numa situação, de repente, ter que estar feliz o tempo todo. E a felicidade em si, ela é um momento. Ela tem a ver com o sentimento, mas ela também é transitória. Eu estou hoje não quer dizer que eu estou feliz sempre. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. Não existe felicidade plena em todos os sentidos e você está 100% em tudo, né? São momentos. E por isso que são essas questões emocionais e essas emoções, elas acarretam e elas trazem sensações orgânicas, a gente sente. Né? Tem até uma situação, poxa, se eu estou emocionado, feliz ou triste, eu choro. Mas eu posso não chorar, mas eu vou sentir um nó na garganta. Então, é sentido organicamente. Né? Isso que é importante a gente ter como clareza. O sentimento já não. Você tem essa razão, você tem o pensamento e você sabe que você sente amor e que você tem um sentimento por uma situação, por uma pessoa. Mas não causa todas essas sensações orgânicas de tremor, sudorese, o medo, por exemplo, né, que causa uma série de sensações. Fica à vontade, Lã, para você completar. Então, a Cláudia também falou aqui assim, estar sozinho não necessariamente é ter solidão. Sim, foi o que eu falei agora há pouco. De repente, essa solidão porque assim, tudo a gente é cobrado, né, Cláudio? Tudo na vida a gente é cobrado. Ah, você vive sozinha, você vive na solidão. Não, eu posso ser uma ótima companhia para mim mesmo. A solidão é uma opção. Essa solidão que falam, na verdade não é solidão, é a solitude, que é a glória de eu estar sozinha. Então, sozinha eu me basto, eu faço as coisas. Tem momento que eu quero estar com gente, tem momento que eu não quero estar. Isso não significa estar na solidão. Mas a solidão é uma coisa que ela é uma expressão para algumas pessoas da dor. E a pessoa vive nessa dor intensa, e se deixar, isso vai ficando quase que permanente mesmo, né? Mas a tendência é não ser permanente, né? É que isso passe de alguma forma. A não ser que tenha algum ganho secundário aí em relação a isso, né? Olá, a Bruna também fez um apontamento aqui, que as emoções, né, que causam todas essas sensações no nosso corpo e que elas precisam sair. Sim. Ela fez até um questionamento se precisam sair. A grande verdade, que é o que eu tinha pontuado, o que nós falamos desde o início. O fato é, quando a gente tem determinadas emoções, cada um tem uma reação. Um tem taquicardia,
o outro tem suor, frio, o outro tem tremor, tem gente que tem sensações e realmente mexe com a questão gastrointestinal, tem dores de barriga, uns ficam trêmulos. O fato tem emoções prazerosas e tem emoções ruins. Sim. O grande segredo não é necessariamente que tem que sair. Eu estou feliz, eu tenho que super sorrir e tá dando gargalhada. Eu estou triste, eu tenho que chorar. Não necessariamente. Porém, eu preciso olhar para mim, me ouvir, né? Olhar internamente para mim, me ouvir e validar aquilo que eu estou sentindo. O primeiro segredo de tudo é você validar o que você está sentindo. Porque em alguns momentos você sente algumas emoções que não são muito legais, que você tem vergonha até de estar sentindo aquela emoção. Por exemplo, raiva, ou inveja, ou ódio, ou, sei lá, uma sensação estranha de que não estou gostando dessa situação, estou com ciúmes. E o primeiro lance é você ter essa percepção. O que eu estou sentindo? Você se permitir sentir e você olhar para você. Porque o problema não é ter que sair pelo corpo, né? Não sei se eu entendi o que a Bruna quis colocar, mas eu preciso olhar para mim. O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Porque para eu poder entender o outro e para eu poder criar uma ponte sustentável numa relação com qualquer pessoa, seja de amizade, seja num relacionamento afetivo, eu preciso ter essa relação estável, uma relação com uma ponte sólida, para que eu consiga validar o meu sentimento e que o outro ele não veja o meu todo pelaquela emoção. Por exemplo, eu tive um estado de raiva, eu tive um estado emocional de ira, eu tive um estado emocional de medo, eu tive um estado emocional de inveja, mas isso não sou eu. Como você bem disse, é transitório, e eu tenho que validar isso, porque a partir do momento que eu olho para mim e eu valido aquilo que eu estou sentindo, eu começo a ter um facilitador nas minhas relações também. Então, isso é fundamental. Sim, e isso tem muito a ver também com o que a gente falou na live passada, do ser, né? Quando a gente volta isso para as relações, que a gente fala de relacionamento abusivo, né? As pessoas acham que relacionamento abusivo é agressão física, que relacionamento abusivo é quando alguém levanta a mão para alguém. E não, relacionamento abusivo é quando o outro coloca na tua cabeça que você é aquela emoção que você está demonstrando naquele momento. Você está numa discussão, aí você se altera. Tá vendo como você é? Tá vendo como você é? Aí você acaba colocando aquilo como se você realmente fosse aquela emoção, e às vezes isso vem interferir numa série de outras coisas. A Bruna fez uma pergunta aí, que ela falou assim, quando ela fica nervosa, ela tem problema com gases, né? Se isso é normal. Você solta gases. Tem gente que tem dor de cabeça instantânea, tem gente que tem um aperto no peito, tem gente que falta o ar. É uma forma que o nosso corpo está manifestando aquela emoção que, de certa forma, você está retesando. Você está colocando aquilo para você, né? Tipo, isso sou eu. Isso não é você, isso é aquele momento, tá? Agora, o que a gente deve fazer para evitar de retesar essas emoções? Você sempre fazer alguma coisa em que você consiga botar essa energia para fora. A gente insiste aqui na questão do prazer, fazer algo que te dê prazer, fazer uma atividade física, qualquer coisa que você goste. Porque quando você faz algo que você gosta, você acha um tempo na sua vida para fazer algo que você gosta, você anula todas aquelas negativas, né? Então, isso é importante, a gente manter isso para que as nossas emoções também fiquem um pouco mais controlada. É natural a gente perder o controle de vez em quando, né? Não é legal sempre, mas de vez em quando ninguém consegue ser 100% do dia equilibrado. Isso não existe. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, a gente fazia, uma vez por ano, fazia avaliação de desempenho. E uma vez uma analista de RH falou para mim assim, porque eu avaliava os funcionários, por que você coloca aqui, né, a tua unidade onde você trabalha, teus funcionários são tudo desequilibrado? Eu falei, oi, como assim? Porque eram 5 pontuações, acho que eram 5. Um era muito ruim,
Um era, sei lá, razoável, bom, muito bom e ótimo. Aí eu falava assim, quem em sã consciência é muito bom ou ótimo no equilíbrio emocional? Diz pra mim, quem? Ah, não, mas tem funcionário. Não tem, não tem. Pisa no dedo dele, você vai ver se ele não vai estrilar com você, né? Então, assim, nós temos que ser bom, porque se eu tiver alguém que tiver abaixo do bom, tiver no ruim ou no regular, também não serve para mim enquanto funcionário. Então, a pessoa tem que ser pelo menos bom. Todos nós somos bons, porque no momento que aperta o calo, aí as nossas emoções vão lá em cima, né? E ela não entendia isso, ela não conseguia entender. Mas é bem interessante essa questão. E também tem aquilo, né? Por que quando você fez o apontamento da importância de fazer exercícios físicos, né? Entra essa coisa da adrenalina, né? Porque a gente precisa liberar isso de alguma forma. A Bruna até falou, puxa, tudo tem que sair, tudo vai passar pelo corpo e a gente vai ter que liberar. Precisa ver como você valida isso que você está sentindo, Sim. essa emoção. Essa questão emocional, né, a questão das emoções, ela acaba sendo tão forte e ela é tão orgânica e tão visceral que por isso que existe essa não sei bem se é essa palavra, mas essa proximidade de simbolizar as emoções e o sentimento com o coração. Por que a fala sempre fala, eu tô apaixonado, eu não sei o que, coração? Por que o coração? Porque é o coração que é um dos que manifesta algumas situações de emoção. Quando você está nervoso, você começa a ter taquicardia. Uhum. Quando você está com medo, é o coração que sente. Então, associam, né, o fato e a fala da questão das emoções e do sentimento ao coração propriamente dito. Tem até uma música que é uma música antiga, né, nostálgica, que fala: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Uhum. Então, assim, por quê? Porque fala desse estado emocional e o coração é uma da nossa parte orgânica, da nossa parte física que a gente mais sente. E quando a gente está muito nervoso, o que acontece? Você normalmente fica ofegante, você engasga porque a sua respiração não está legal, porque o seu coração está batendo intensamente, né? Então, é muito importante a gente ter este olhar para a gente do que está acontecendo com o nosso corpo. Sim. Já é um sinal para você ter essa sinalização, estou bem, não estou bem. Por isso que a gente fala que é importante a gente se conhecer, né? Todo mundo passar por um processo, sabe, mergulhar nisso profundamente, se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente passa a controlar as nossas emoções. O Binho está falando aí que seria muito importante que os funcionários, né, passassem por psicólogos, educadores, fazer ginástica laboral. Seria muito importante, Binho. Inclusive, assim, eu estou fazendo atendimento online. E a maioria das pessoas, assim, tem muita gente procurando hoje porque elas não estão sabendo lidar com essa questão do home office, né? Então eu sempre oriento, assim, as pessoas, a gente tem que trabalhar como a gente trabalharia para ir para o trabalho. Você perde 2 horas, uma para ir, uma para voltar, desconta isso. Quando você está dentro do teu trabalho, de vez em quando você levanta, vai tomar um cafezinho, você vai ao banheiro, você fala um oi para um colega, alguém te para no corredor, você conversa. Isso é saudável. Quando você está em casa no home office, você se tranca no seu canto e não fala com ninguém. Isso é péssimo. Por que é péssimo? Porque suas emoções vão à flor da pele, né? Então a gente tem que trabalhar isso, conhecer essas emoções, proporcionar momentos de bem-estar para a gente, né? A gente merece. Hoje até escrevi uma frase e coloquei no meu stories lá que procurar ajuda, né? É uma questão, não tem que ter vergonha e ter medo, é uma questão de compaixão com a gente mesmo, né? É importante aprender a lidar com isso. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. José Eduardo está perguntando, depressão é considerado um estado transitório? Então, é porque você não nasceu com aquilo, né? Pode ser um estado assim, optatório. Eu optei em não me cuidar e eu vou ser depressivo pro resto da minha vida. Mas não é seu, porque você não nasceu assim, entendeu? Então, assim, e dá para sair disso se você quiser.
Mas pode virar, como a Regiane falou no início aí, pode ficar uma coisa crônica, se você também não se esforçar ou não quiser procurar ajuda, não procurar porque não consegue, isso acaba virando crônico, né? O que você acha disso, Rê? Eu achei bem interessante a pergunta do Edu. Por quê? Existe a questão, você pode estar deprimido e não ser deprimido. Sim, sim. Então, assim, você pode estar muito deprimido por uma perda de um ente querido, por uma perda do seu trabalho, enfim, por qualquer situação. Pois não, Lan? Mas estar deprimido não é depressão, bem claro. Ó, aí tem o estar. Estou Exatamente, deprimido e exatamente. tem motivo para isso. A depressão é uma É, coisa mais permanente. Porém, a gente também pode sair dela. eu até coloquei um tópico aqui para eu não esquecer de falar, que é assim, né? Quanto mais nós tentamos ser fortes, até pegando o gancho aí para responder a pergunta do Edu, e também depois acho legal eu fazer apontamento sobre o que o Binho falou dos movimentos. Quanto mais eu tento ser forte, mais vulnerável eu sou. Então, aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa diante dessa situação, ela está super tranquila, nossa, olha, ela diante disso resolveu, aparentemente aquela pessoa top, tá? Tudo resolvido. E aí que de repente começa a ter que entrar nessa questão dos exercícios, porque eu estou me estourando de alguma forma. Ninguém consegue ser 100%, como se bem você na avaliação de desempenho, 100% equilibrado. Tem aquele dia Sim, que você não está legal. Então, um dos detalhes eu preciso validar o que eu estou sentindo, eu preciso olhar para mim, saber o que eu estou sentindo e permitir, não há mal algum, você ter sentimentos ruins e primitivos. O mal é como você lida com isso, como que você expressa isso. E aí uma coisa que eu coloquei, que é importante a gente ter essa clareza, é que quanto mais eu perceber a minha vulnerabilidade, mais eu consigo ficar atenta aos gatilhos e aos disparadores, né? O que me torna mais forte ou mais fraco. E aí a gente vai ter essa noção, poxa, esse é o gatilho que eu me desequilibro. E uma coisa que eu acredito que vale a pena todos nós ficarmos atentos, nós temos padrões familiares. Então, muito provável que se eu venho de uma família alegre e divertida, eu tenho sentimentos e emoções alegres e divertidas. Se eu venho de uma família dos fortões, eu venho com sentimentos, com as emoções, na verdade, de achar que eu tenho que ser sempre forte, sempre detentora de tudo, e sempre resolvendo tudo, não me permitindo estar nos meus momentos frágeis. Eu até coloquei lá a família dos hards, né? Lembra do hard, da hiena pessimista? Ó oh, então, céus, ó eu oh, falo vida, dele ó oh, vida, direto. isso não vai dar certo, Eu falo né? Então, Catatal e Zé Colmeia, não é? Isso. Não era o Zé Comé, acho que é. Eu acho que é Catatal e Zé assim. Colmeia. E aí, assim, se você vem com esse padrão de família, a gente tende a manter este padrão. Então, quando eu falo de validar o sentimento, as nossas emoções, a gente precisa olhar para a gente poder entender o que é nosso e o que é padrão. E se eu quero mudar o meu padrão, digamos que vibracional, eu preciso mudar de atitude para começar daí. Eu só consigo ter resultados novos se eu agir de forma diferente. Então, vale a pena, quando você tem determinadas sensações, emoções, e quando você tem alguns sentimentos, vale você olhar para a sua família e perceber como que é esse padrão. Será que você não está repetindo esse padrão? Até que ponto isso é seu? Ou você carrega? Até mesmo respondendo a pergunta do Edu em relação à depressão, né? Se você começa a conversar com uma pessoa que tem depressão, ou que apresenta algumas situações emocionais ou de sentimento, muito provável que ela tenha um histórico familiar. Sim, Então, será que esse histórico ele tem a ver com a hereditariedade, falando fisicamente, ou será que eu tenho a ver com a repetição do padrão? Né? É uma sim. coisa da gente pensar. Sim, inclusive assim, em terapia, né?
a gente valida o que a pessoa, a dor da pessoa, o que ela está sentindo, e vai trabalhando isso, mas a gente sempre quer chegar na dinâmica familiar, justamente por isso. Porque onde a gente chega na repetição, e o pior, a pessoa não percebe, né? Ela não percebe. Então, assim, se ela tem uma família realmente, se ela apresenta uma depressão mesmo, ou até um distúrbio de ansiedade, você começa a ver na casa dela, todo mundo é assim. E se ela não é assim, ela fica diferente, e aí ela não tem a sensação de pertencimento daquela família. Então ela precisa ficar repetindo aquele padrão para ela se sentir pertencente à família. Né? As pessoas às vezes não percebem isso, elas não conseguem, elas estão tão infiltradas naquilo que elas não conseguem notar que é um padrão realmente. E se ela continuar não fazer nada para mudar, às vezes, sabe, conversando com o paciente fala assim, ah, Elaine, eu sou assim porque na minha casa meu pai me trata assim, minha mãe me trata assim, eu aprendi isso assim, e não tem como ser diferente. Eu falo, mas não, se você continuar pensando assim, não tem como ser diferente mesmo. Então, assim, eu vou continuar culpando meu pai e minha mãe por aquilo que eu sou hoje, sendo que eu posso fazer alguma coisa para mudar. O que eu quero para mim realmente? Porque às vezes também tem um ganho secundário, né? Que a gente fala muito de ganho secundário em psicoterapia. Se eu deixar de ser assim, o que eu posso perder? Né? Que é uma coisa assim que está meio que inconsciente também, as pessoas não percebem. Né? Então, às vezes, a gente vê diálogo assim dos pacientes, isso tudo para ilustrar, né? Que fica legal para a gente entender. Ah, hoje você atende o paciente lá, hoje eu estou atendendo online, então assim, você vê lá, a pessoa aparece já com uma cara caída, né? Aí você fala, o que houve, né? O que foi? Ah, estou muito chateado, o que aconteceu hoje? O que aconteceu? Aí descreve lá uma situação X, né? Com o que aconteceu na semana com o pai, com a mãe. Meu pai sempre foi assim comigo, minha mãe sempre me tratou assim. E como que é sempre tratar assim? Ah, assim, assim. Não, mas o meu pai é uma pessoa boa, viu? Minha mãe é muito legal, minha mãe é gente boa pra caramba, não sei o quê. Aí a pessoa, de repente, ela não percebe que a escolha de ficar daquele jeito foi dela. Porque, no mesmo tempo que ela fala algo negativo, pejorativo, referente ao pai e à mãe, ela não percebe um monte, tipo assim, meu pai não me ama, meu pai não tá nem aí comigo. Como assim seu pai não tá nem aí com você? Por que você fala isso? Ah, porque ele não liga para os meus sentimentos. Aí, de repente, você começa a conversar com a pessoa, mas me fala um pouco da sua família. Quando você era pequena, meu pai me deu isso, me deu aquilo, meu pai quis que eu fizesse faculdade, meu pai vai me buscar, meu pai vai... Aí eu falo assim, será que você não está esperando do seu pai o que você criou na sua imaginação que seria legal? Ou se não, fala assim para mim, a família dos meus amigos são bacanas. Eu falei, então, a família do vizinho sempre é legal. Tudo no vizinho é legal. A grama do vizinho é mais verdinha, minha não é. Né? Mas não existe perfeição. Quando a gente fala de emoção, de sentimento, não existe perfeição. Né? Nós simplesmente temos problemas. Agora, assim, a forma como eu lido com isso é que vai mudar tudo. De como eu encaro isso, né? Ah, então meu pai, minha mãe é culpado, meus irmãos são culpados por esse comportamento que eu adquiri. Não, eu sou o único responsável. Porque você pode ver que às vezes numa família, até numa família que tem muita, como você falou aí, você deu exemplo, família que é todo mundo alegre, geralmente as pessoas, elas têm uma tendência a criar assim, mas sempre tem uma ovelha negra que aparece lá, que é da família e que vive de uma outra forma, né? Então, por que faz isso? São as características de cada um. Por isso que a gente tem que entender essa dinâmica familiar, de como cada um lida com isso, para poder até conseguir ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa não percebe que é ela que está repetindo aquele padrão e aquilo que você falou, ela não muda. Eu quero ter um resultado diferente, porém eu não mudo nada que eu estou fazendo. Vai ser difícil, né? Como eu postei hoje também, não adianta você plantar pé de semente de abacaxi e querer que nasça morango, porque não vai nascer morango, vai nascer abacaxi. Né? Então, assim, a gente tem uma certa responsabilidade em cima dessas questões todas, né? E aí, Nelan, entra aquilo que a gente sempre fala, do protagonismo social, né? Por exemplo, eu sou protagonista da minha história, e a questão da divergência e os conflitos com a culpa, né?
Tem gente que passa uma vida inteira buscando culpados para justificar as suas frustrações ou algo que não está legal, sendo que, na verdade, o que eu posso fazer para mudar isso? Então, assim, existe o livre-arbítrio. Ah, eu tenho esse padrão familiar, eu tenho essa história familiar, e normalmente eu critico o meu familiar com uma determinada postura, só que eu não percebo que eu estou repetindo aquele comportamento, né? Aquela emoção e aquela forma de agir. Então, é fundamental eu olhar, poxa, eu tenho. Hoje vai chover. Se eu vou tomar chuva ou não, a decisão é minha. Né? Existe o livre-arbítrio. Olha, eu vou pegar um guarda-chuva, eu vou pegar uma capa e eu vou me cuidar. Ou então eu vou me lamentar a vida inteira porque choveu e eu tomei chuva. Então, assim, o que eu espero? Por exemplo, outro dia eu estava até aqui conversando aqui em casa e a gente estava falando sobre essa situação de pandemia, sobre essas preocupações todas. E aí o pai estava falando, puxa, quando que isso vai acabar? Quando que essa pandemia vai resolver? Então, assim, no fundo, o que, que a gente espera, né? Um resultado e uma resposta que venha de fora. Sendo que, na verdade, o que eu, pessoa, né, enquanto cidadão, eu posso fazer para minimizar esse problema, né? A partir do momento que você se vê como responsável por, você muda a sua forma de encarar e você se sente na responsabilidade de, com a possibilidade de você fazer o melhor. Tem até eu assisti outro dia de um curso, eu participei de um curso daquela diretora do Magazine Luiza, que é Luiz Helena, né? Luiz Helena Trajano, acho que é. E ela tem uma fala assim: vamos fazer primeiro o que é necessário, depois a gente vai fazer o que é possível, e depois, a partir daí, a gente faz o impossível. Então, se nós buscarmos fazermos exatamente o que depende da gente, o que está no nosso quadrado, como diz sempre bem o pai, quanto tempo você leva para varrer o mundo inteiro? E aí vem a resposta, 5 minutos, se cada um varrer sua porta. Sim. Então, vou varrer minha porta. Vou cuidar do meu quadrado, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar do meu espaço e as coisas que eu posso fazer para prevenir, né? Tem até uma situação que as pessoas perguntam, né? O medo. O medo é uma emoção que, se você parar para pensar, ele pode ser visto como super negativo, mas ele também é positivo. A gente precisa do medo. A gente precisa do medo, porque quando você tem medo, você cuida. Porque a pessoa que não tem medo de nada, ela não cuida. Então, ela acha que ela pode sair de boa, que ela não vai pegar doença alguma, ela acha que ela pode nadar em alto mar, que não vai ter perigo algum, mas como diz aquele ditado, né? Só morre afogado quem sabe nadar, porque quem não sabe não abusa. Sim, sim. Então, a gente precisa ter um medo para termos cuidados. A Adriana fez um comentário aí, passou já, a Adriana Monteiro, que ela falou assim: estamos a zona de conforto, né? Realmente, voltando no que você falou lá, quando eu não assumo a responsabilidade para mim, é que para mim eu não quero sair da minha zona de conforto. Essa questão mesmo da pandemia, né? A questão da pandemia mesmo é um exemplo, né? Eu estou esperando que venha uma vacina de fora, eu estou esperando a responsabilidade do outro, mas o que eu estou fazendo? Eu estou ficando em quarentena em casa? Ou eu estou indo para a praia, acumular um monte de gente sem máscara lá? Ou eu estou indo para o shopping? O shopping abre, eu corro para o shopping. Outro dia no Rio de Janeiro abriu uma loja, eu fiquei assim, assustadérrima, porque passaram por cima de todo mundo, assim... O que é isso, gente, né? Então, é bem isso. Eu cobro do outro aquilo que eu não sou capaz de fazer, porque eu fico quietinho aqui, só criticando e apontando o dedo, porque é minha zona de conforto, né? E aí é muito complicado. E voltando lá para o nosso tema, o verbo estar, né? Quando a gente está falando de estar, existem também algumas coisas positivas, né? E algumas coisas negativas, né? Quando eu uso essa condição de estar para olhar o outro de cima, para apontar o dedo para o outro, né? Que é a questão do poder, né, Rê?
Isso é muito complicado também. Então, eu tinha até marcado algumas coisas aqui, da questão do estar relacionado com a questão da vida, que assim, ó, são os empregos que dão status, então eu tenho um cargo de poder, então eu olho para aquele que está abaixo de mim, como se ele fosse simplesmente o meu subordinado e me responde, e não é por aí. A vida é uma roda gigante. Eu sempre falava isso para o pessoal que trabalhava comigo. Gente, não tem isso, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar aqui embaixo, porque faz isso, ó. Vira. E esse estar, eu tenho que aproveitar esse estar como um momento de aprendizado na minha vida, mesmo que essa condição de estar agora, eu estou agora, não está sendo bom para mim, está ruim. O que eu posso aprender com isso? O que isso pode me ensinar? O que eu posso melhorar em relação a isso? Né? Então a gente fala de tudo, né? Como consumo de cultura, trabalho voluntário, até férias. Você está num lugar paradisíaco, você fala, ai meu Deus, eu gostaria de trabalhar 335 dias de não trabalhar, né? Ficar de férias e trabalhar só 30. Mentira! A gente só curte um lugar paradisíaco, a gente só curte um lugar de férias, a gente só aproveita porque a gente sabe que a gente só tem aqueles dias. É passageiro também. Ah, então eu vou ser triste porque eu não tenho férias todos esses dias? Não, eu tô feliz porque eu tô tendo a oportunidade de, né? Não importa se é 3 dias, se é 5, se é 10, se é 15. Então, acho que assim, a hora que a gente aprender, entender que esse estar, ele é passageiro, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, isso dá um certo alívio, né? Como a questão da pandemia. Ah, mas tá demorando demais. Tá, mas a gente sabe que é passageiro, vai passar. Infelizmente, com isso, a gente perdeu muita gente, mas também vai passar. Né? A gente não sabe qual é a missão de cada um, o que cada um fez, a gente não está dentro das pessoas para saber o que está se passando, mas a gente tem que acreditar sempre, né? Acho isso muito importante. Não, e aí, complementando o estar, o que cada um está fazendo em prol de um resultado diferente dessa pandemia, né? Então, o que eu estou fazendo? A Adriana falou isso aí na pergunta. O que eu faço, né? O que eu estou fazendo é buscando esse resultado, né? Que depende de mim, Tudo depende da gente, né? Nas nossas relações, nós somos corresponsáveis por tudo, né? A partir do momento que eu estou inserido naquilo, que eu me sinto pertencente àquilo, eu posso mudar ou não. Vai depender muito do que eu me colocar para a vida, né? Mas o importante é assim, nós temos responsabilidades por tudo. E não é no sentido de fazer se sentir culpada, com peso nas costas, estou carregando o mundo, ó céus, ó vida. Não, eu posso ter um peso e carregar isso com a leveza, né? E eu só vou conseguir ter leveza quando eu me conhecer, e eu vou conseguir ter leveza quando eu me permitir ter um espaço para eu relaxar também, para fazer as coisas que eu gosto. Que eu bato assim nessa tecla o tempo todo. Todos os assuntos eu volto nisso. A gente tem que ter coisas que a gente faz que nos dá prazer. E aí a gente pensa assim, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí do novo normal, que na verdade já não está novo, né? Já está o normal, as nossas vidas todas aí, seus trabalhos na sua casa, os seus atendimentos online. Hoje, no mercado de trabalho, né, com essas mudanças todas, né, tem o que vai mais pesar no mercado de trabalho, 70% a 75% em média, vai ser a questão emocional, vai ter um up das questões emocionais e comportamentais sendo valorizadas no momento do emprego. E o mundo digital, essa coisa de internet, essa parte de tecnologia, vai ter um crescimento, acho que em média, que eu ouvi falar, de 140 e poucos por cento. Sim, já está, né? Já está. Então, assim, o que mostra, né, o quanto essas duas questões são as que mais pesam hoje no momento que a gente está vivendo. Aliás, o que a gente mais ouve falar que deveria ter nas escolas a educação emocional, né? Porque as pessoas não sabem lidar com os seus momentos e com as suas emoções.
E quantos profissionais, excelentes profissionais, perdem oportunidades de emprego porque ele está sendo avaliado pelo estar Sim, e não pelo ser. sim. Então, naquele momento da entrevista, ele está extremamente ansioso, ele está extremamente preocupado, ele está agitado, ele está inquieto, mas este não é ele. Mas naquele momento ele está sendo avaliado por uma parte que é o estar dele, que é o estado dele. Então, por isso que eu falei no início, e você fez bem aí a explicação do verbo, né, em si, da gente olhar para a gente. Como eu estou, né? Esta sou eu ou este é meu estado neste momento? E o que eu estou vendendo para o outro, né? Quando eu estou na minha relação, eu estou no meu trabalho, o que eu estou expressando? O que o outro vê em mim como a minha essência ou o meu estado? Será que a gente tem, por exemplo, numa empresa, numa oportunidade de emprego, e hoje isso mais do que nunca, o mercado está competitivo nessa questão, será que você vai ter a oportunidade de mostrar numa segunda entrevista que você não é aquilo que você mostrou naquele momento que você foi? Então, por isso que o Binho fez um apontamento bem legal com relação aos exercícios. A gente, assim, de alguma forma, a gente tem que extravasar essas nossas emoções e a gente tem que entender o que acontece com a gente. E muitas vezes, para você educar o seu filho, né, para você poder estabelecer um vínculo com o seu filho, você estabelecer uma relação legal de confiança, você também tem que abrir o seu coração para ele e falar dos seus estados emocionais, porque aí você dá abertura para que ele também chegue em você. Então, olha quantas questões, essas nossas emoções, elas acabam entrando e impactando na nossa vida. E, de repente, uma emoção, que é um estado transitório, vira um sentimento, né? De depressão, como a gente falou, sou uma pessoa depressiva, sou uma pessoa fracassada, né? Por quê? Porque eu internalizei tanto aquilo e eu não consegui mudar este padrão que eu acabo vivendo isso como permanente na minha vida. Então, é muito importante esse olhar. Uhum. Né? A Cláudia colocou, a Cláudia escreveu aqui, na minha tinha, né, Regiane e Elaine, quando você fala da parte emocional nas escolas, na escola tinha. Sim, sim, E assim, ó, sim. Nós trabalhávamos com valores. Sim. eu sempre falei, Cláudia, que tinha todo mundo estava tentando buscar o que introduzir em relação à inteligência emocional e nós tínhamos, né? Nós não tínhamos nada, porque hoje eu não estou mais, né? Mas estive lá, né? E foi perdido, né? Que pena, porque educação emocional, como a Renata está falando aqui, Renata Baracho, é essencial. Para mim não está aparecendo mais nada, travou aqui a fala das pessoas, eu não vejo. Ela é essencial mesmo, Renata. E como é essencial E a gente só vai perceber isso quando a gente está na vida, né? Quando as coisas, que você está numa situação que você tem que resolver sozinha e que você fala, meu Deus, agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Nada como você ter esse equilíbrio emocional para você poder resolver as coisas de uma forma coerente, né? Porque é tudo. Se a gente não... você vê, essa situação mesmo, vamos trazer para essa situação que a gente está vivendo hoje da pandemia. Oi, Júnior. O Júnior entrou aí também. Essa situação que a gente está vivendo, a sensação de pandemia. Muita gente se descobriu, redescobriu, né? Dentro dessa situação, talvez a gente imaginasse que muita gente não ia suportar e a gente está suportando, a gente está conseguindo, né? Mas assim, não é fácil, lógico que não é fácil, né? A gente descobrir as coisas sobre... A Nereide está falando aqui, fala da orientação vocacional. Bom, dentro da orientação vocacional, Nereide, a Regiane já trabalhava isso no colégio lá, e eu já trabalhava na minha época também essa questão da inteligência emocional já na orientação vocacional, né? A gente fazia trabalho com os alunos, tanto eu quanto a Regiane, de orientar mesmo como é lá fora, como uma entrevista de emprego, como você se veste, como você acorda, como você tem que ir, como você tem que se apresentar.
né? E como é importante a pessoa saber qual a vocação dela. Às vezes os alunos falavam assim para mim, eu fazia todo um trabalho, né? E aparecia lá 3, 4 profissões. A pessoa fala, mas Elaine, como é que eu vou escolher a profissão, né? Por que que apareceu essas 4 profissões? Porque, na verdade, são assim, a gente tem que ver as tendências de qual a sua personalidade, de como, porque aparece lá, por exemplo, para você, supomos, a Regina entende disso melhor do que eu, mas aparece lá para você medicina, você vai falar assim, meu, mas eu não quero estudar, eu não queria fazer um curso de medicina, mas de repente, porque eu não quero mexer, fazer uma cirurgia, de repente você não vai ser um médico, você vai ser um médico, mas você não vai ser um cirurgião, você vai ser um professor de medicina. Então você vai estudar medicina, vai fazer a pedagogia para você dar aula, você vai ser um excelente professor, porque são as habilidades de cada um em competências, né? E a gente, na orientação vocacional, na verdade, a gente trabalha tudo isso com os alunos, principalmente a questão do estar, né? Porque o estar, ele mexe diretamente, quando a gente fala de trabalho, a gente mexe diretamente com a questão de status. E é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque o status, ele pode derrubar a gente em determinado momento da vida, né? A Bruna falou assim, com certeza essa educação emocional vai voltar, não é possível. Que adianta formar para ser professora, saber a matéria e não sabe lidar com os alunos, com os profissionais da escola em que trabalha. É verdade, isso é bem verdade. A Aline está perguntando assim, a Aline está perguntando como ensinar educação emocional para as crianças. Na verdade, a educação emocional, Aline, ela não é nem ensinada, né? Ela é vivida. É as experiências. Então, nas escolas hoje, por exemplo, muitas escolas estão preocupadas com isso e tem trabalhos que fazem assim, ludicamente com a criança, e a criança aprende com aquilo que ela está vendo. Por exemplo, assim, você vê uma criança, outro dia... 3 minutos. Tá, outro dia fiquei muito... achei interessante mostrar uma foto para uma criança com uma criança negra abraçando uma criança loirinha. E perguntaram assim, o que você vê nessa foto? Falou assim, os amigos. Mas o que demonstra isso? Amor. E não sei o que. Aí perguntaram para um adulto. O adulto, uma criança negra com uma branca se abraçando. Você percebe? Por quê? Porque a gente lá atrás, a gente não tinha isso, né? Então a gente já acabou crescendo numa sociedade em que a gente tem a discriminação, por mais que a gente tente se controlar, a gente percebe em que algumas atitudes nossas, nós somos preconceituosos e a gente discrimina. E hoje é trabalhado isso com as crianças, não tem diferença nenhuma, em nenhuma situação. A escola promove situações em que essa educação emocional, ela não é nem aprendida, ela é inserida na criança, entendeu? Isso é muito legal, mas é através do exemplo mesmo. Através das nossas relações, né, Lana? Não faz isso, porque a gente ensina com exemplos, não com discursos. Tem né? gente perguntando... Tem gente perguntando se nós somos irmãs. Somos sim, irmãs e psicólogas, ambas. Mas uma é totalmente voltada à área educacional e organizacional. Eu trabalhei na área educacional também, mas eu sou mais clínica. Eu trabalho mais com a área clínica e hospitalar. Quer falar mais alguma coisa, Rê? Que está terminando o nosso tempo. Eu só quero colocar... Rapidamente, né, agradecer aqui todos que estão presentes, né? Foi muito bom esse segundo encontro junto com a Elaine e com vocês. E colocar aqui uma frase da Monja Coen que eu gosto muito. Não é o não sentir que nos torna melhores, mas sim o que fazemos com este sentir. Né? Então, como que a gente lida com isso? Sim, né? Muito obrigada a todos. Boa noite. Gente, hoje eu que acabei atropelando a Regiane algumas vezes aqui. Gente, obrigado pela participação de todos. Também quero deixar aqui as minhas considerações finais, principalmente ao pessoal do colégio que estava aí. Valeu muito, saudades de vocês. Tava a nutricionista também da Cruz Azul, estava aí, os primos. Quem? O Léo dos Anjos, ele é assíduo. Ah, que legal. É que aqui não aparecem as mensagens, travou tudo aqui. Sim. Então, eu escrevi aqui um negócio para deixar para vocês como uma mensagem final, espero que hoje eu consiga. Enquanto você estiver vivendo essas emoções e sentimentos numa condição que as torna permanente em sua vida, você perderá a oportunidade de sentir e experimentar coisas novas. Então,
não vamos colocar tudo como permanente na vida da gente, vamos aproveitar o que acontece em torno da gente para que a gente consiga viver melhor, que a gente consiga perceber as coisas. E eu acho que essa é a grande mensagem. E como eu sempre digo nos meus vídeos, pense nisso. Gente, valeu. Grande abraço. Espero ter respondido todas as perguntas. Grande abraço para todos e até a próxima live, se Deus quiser. Beijão. Gratidão imensa. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.